quase 9 anos. E minha mulher estava operada. E aí o médico falou assim, olha, eu preciso que aos finais de semana ela comece a sair da clínica e comece a conviver com a família para voltando ao convívio normal. E eu falei, cara, eu não posso levar ela para casa, porque final de semana eu trabalho, porque eu sempre trabalhei com segurança casa noturna, e eu não tenho como deixar a minha tia, que ela ficava violenta quando ela entrava em surto psicótico, com um neném de menos de 1 mês e a minha mulher operada em casa. Não tenho como levar para minha casa. E aí eu mandei no grupo da família. Cara, a primeira falava pra minha mãe, aqui na minha casa eu não quero. Aí outra tia, é aqui porque eu não sei o quê. A outra, cara, mas me deu uma revolta. Eu falei, olha, vocês todas aí, pega a religião de vocês, pega a Bíblia de vocês, soca lá naquele lugar que vocês estão imaginando, entendeu? Que vocês são um bando de FDP, porque é o seguinte, ajudar quem você não conhece é fácil. Sabe por quê? Porque eu vou quando eu quero. Puta, acordei legal hoje. Tem uma associação espírita aqui do lado que dá sopão sábado de manhã. Hoje eu acordei bonzinho. Vou lá dar sopão para os moradores de rua. Nossa, que lindo. Me senti caridoso. Agora, ajudar a família todo dia, tem que cuidar todo dia. Você chegar cansado do serviço, você tem que dar banho, você tem que cuidar, você tem que limpar, tem que pegar remédio, tem que aguentar a pessoa reclamando. E, além de tudo, ela, como era psiquiátrica, ela não era fácil de lidar. Ela não era aquela pessoa agradecida. Ela não era aquela pessoa, sabe? E aí, no final das contas, ela acabou falecendo. E é engraçado que os primos, ninguém falava com ela e eles já estavam brigando para saber quem ia ficar com o apartamento dela. Caralho. Foda, mano. Assim, e aí eu sempre gostei de estudar e meu pai e minha mãe nunca me ajudaram a estudar, muito pelo contrário, eu saí de casa cedo, vim fazer minha vida. Eu passei fome aqui em São Paulo, passei fome quando criança, porque meu pai era ilegal aqui no Brasil, depois ele teve uma condição um pouco melhor, minha mãe também, mas passei fome aqui em São Paulo, e aí eu fui estudar, cara, depois dos 30 anos. Então todas essas formações que eu tenho, eu cheguei a fazer 2 faculdades e uma pós ao mesmo tempo. Porque eu sempre amei estudar. Então fui fazer filosofia, depois eu fui fazer teologia, aí eu fiz 6 pós-graduações, aí eu fui fazer mestrado. Na minha primeira faculdade de filosofia, eu não podia fazer pós ainda, mas eu podia fazer extensão universitária. Eu fiz 18 extensões universitárias na minha primeira faculdade. E aí, quando você começa a estudar, cara, quando eu comecei a estudar, bom, filosofia você já questiona pra caramba, né? E aí, na faculdade de filosofia, eu tinha um amigo meu que falava assim, você é ateu e não sabe. E eu falava, não, porque eu não admitia a ideia de ser ateu, sabe? Isso aconteceu comigo também, cara. Me falaram isso, eu falei, não, porra, eu não sou ateu não, eu só não acredito em Deus. Tu acredita em uma merda dessa? E eu falava, não, imagina, como assim sou ateu? Porque ele tinha uma página na época da Facebook. Ele tinha uma página que chamava Ateu Radical. E toda vez que a gente saía para debater, na minha faculdade de filosofia, tinha cara de várias religiões. E sempre eu e ele de um lado questionando, né, as doutrinas cristãs principalmente, mas espíritas e tal. E ele falava para mim, você é ateu. Calma aí, rapidinho. Tu falou da Ateu Radical. Tu conheceu a Detonando a Bíblia? Não. Ah, tá. Então continua aí. E aí, vou até anotar aqui. Não, é que era minha na época que tinha 100 mil, né? 100 mil seguidores lá na época. Lá para 2013, não. Por aí. Aí, não sei se conhecia, né? Não conhecia. E aí, cara, eu fui me inteirar desse mundo do YouTube faz, sei lá, 6 meses, 1 ano pra cá, cara. Eu fui descobrindo essas lives, assim, eu nem sabia. Eu fui descobrindo porque o pessoal começou a reagir aos meus debates. Eu assistia só os podcasts. Aí, de repente, começou a aparecer react do debate ateu versus cristão. E aí eu fui descobrindo. Fui descobrindo o humanista, o biólogo Henrique, fui descobrindo o polígrafo, fui descobrindo esses caras, entendeu? E aí eu comecei a participar. Enfim, e aí eu fiz faculdade de filosofia primeiro, e aí eu fui fazer teologia. Cara, quando eu comecei a estudar teologia, a primeira vez que o professor falou assim, olha,
a gente não tem certeza de nenhum, absolutamente nenhum autógrafo de nenhum texto bíblico. Aí eu falei, como é que é? Eu falei, peraí. Eu falei, mas e os evangelhos? Ele falou, não, é segundo Marcos, segundo Mateus, segundo... E aí a gente começou a estudar, né, os sistemas de exegese. Tanto, né? Esse daí que você está falando, do canal aqui é o vídeo mais assistido. É quando eu falo isso. É que justamente isso aí que você está falando. Que os evangelhos, todos eles que têm físico, são lá do final do segundo século, início do terceiro. Isso. Tudo lá de, tipo, Oxirrinco, tudo lá do Egito. Tudo escrito em grego, não tem nenhum em aramaico, nada em hebraico, na língua que seria de Jesus, né? Sim. E provavelmente feitos em Roma. Meu irmão, a galera não sabia o que fazer nessa época. Mas continua aí. Outra coisa que eu descobri, que a expectativa de vida do palestino médio no primeiro século era 25 anos, de 25 a 30 anos. Ou seja, se Jesus realmente existiu, vamos supor que Jesus realmente existiu, com 33 anos, ele já estava fazendo hora extra, ele já estava velhinho já. E sem filho? Oi? E sem ser casado e sem filho? Exato. Entende? Tem até uma sátira do Porta dos Fundos que eu nem vou falar, porque senão... Eu tava andando com macho, porra. E aí eu falei, pô, então se o primeiro evangelho, teoricamente, começa a ser escrito no ano 70, a gente tem um gap aí de 2 gerações, cara. 2, quiçá 3 gerações, né? Ou seja, eram os discípulos dos discípulos dos discípulos. Falando que... Bom, Lucas declaradamente nunca conheceu, né? Lucas ele diz, né, que ele é uma biografia pesquisada, ele nunca diz que foi testemunho ocular. Paulo nunca foi testemunho ocular, né? Paulo nunca ouviu uma... O que é contra Jesus, por quê? Se ele era fariseu e os fariseus deveriam estar lá na Páscoa e ele não viu Jesus, não conheceu Jesus... Alguma coisa tem de errado. Tá entendendo? É isso. Então, assim, E aí todas as questões, por isso que o pessoal fala assim, o que aconteceu que você tem raiva de Deus? Eu falo, nada, não tem como eu ter raiva de uma coisa que eu não acredito. Embora, eu vou ser bem sério para você, uma vez chegou uma paciente aqui de psicanálise e ela falou, eu vim fazer com você porque você é ateu. Porque você é ateu e eu sou ateia e ninguém me entende, não sei o que, e aí eu conversando com ela, fazendo terapia, né? Ela tinha perdido um filho de 2 anos por erro médico. E aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, olha, posso te dar um conselho? Aí ela falou, pode. Eu falei, volta para a igreja. Falei para ela. Ela falou, como assim? Você sabe que eu sou ateia? Eu falei, não, você não é ateia. Falei para ela. Você não é ateia. Você só está com raiva de Deus porque Deus não salvou seu filho. Mas você não é ateia. E ela ficou com raiva de mim e parou a terapia. Só que eu a seguia no Instagram e ela me seguia. 6 meses depois, ela ficou grávida do marido de novo. Adivinha onde ela está agora? Na igreja dando testemunho. Entendeu? Por isso que eu falo, tem gente que se declara Deus, mas ateu. Mas, na verdade, a pessoa não é ateia. Ela está com raivinha da divindade, porque morreu um pai, morreu uma mãe, morreu um filho, ou porque ela pediu muito uma graça e não aconteceu, ou emprego, ou uma doença, enfim. Então, essa pessoa ela não é ateia de verdade. Eu falo, meu ateísmo ele se deve a estudo. Por isso que quando as pessoas falam assim, você acha que um dia você pode voltar a acreditar em Deus? Eu falo, olha, eu não vou dizer que é impossível, mas eu acho muito difícil. Agora, uma coisa eu tenho certeza, pode até ser que um dia eu volte a acreditar em algum tipo de divindade, mas com certeza não vai ser o Deus bíblico. Isso eu tenho certeza absoluta. Pode ser que talvez seja um Deus de Spinoza, uma energia que rege tudo,
um Deus deísta, criador, que sai criando e fazendo as deusices dele por aí e não tá nem aí pra gente, entende? Não sei. Hoje eu não vejo evidência. Eu não vejo evidência nenhuma de nenhuma divindade. Não sei, eu como professor de filosofia, eu não me fecho nos meus paradigmas. Foi o que eu te falei na outra live. Eu sempre deixo um percentual, uns 5 ou 10% de chance de eu estar errado. Entende? É difícil eu estar errado? É difícil. Mas pode acontecer. Entendeu? Mas pode acontecer. Né? E tudo bem também. Se eu tiver que mudar de opinião, eu não tenho problema em mudar de opinião. Agora, dificilmente vai ser o Deus cristão. Porque o Deus cristão, ele tem muita contraprova. Né? Não é assim, não é que a gente não tem prova da existência dele. A gente tem muita contraprova, principalmente quando você envolve a Bíblia. Porque, assim, eu acho que o maior erro dos cristãos foi declarar a Bíblia como palavra de Deus, inerrante, inspirada. Inerrante, exato. E aí você começa a apontar uma porrada de contradição. Não precisa nem arqueologicamente, nem nada. Só dentro do próprio texto. Exato. Um monte de contradição, você fala, cara, tem alguma coisa, algo não está certo nesse bagulho aí. Entende? E eu acho que é isso. E aí eu cheguei em São Paulo, não tinha dinheiro para comer, fui fazer segurança forró e escafaca. Eu tinha 3 empregos. Eu fui trabalhar com seguro, mas eu não conhecia ninguém, então não conseguia vender seguro. Eu fui trabalhar no shopping como vendedor, mas eu também só receberia... A loja estava inaugurando, eu ia receber 60 dias depois. E como eu já era lutador, eu comecei a lutar boxe aos 16 anos, um amigo meu falou, eu puxo ferro numa academia aqui e tal, você quer ir lá tal, e eu faço segurança no forró e risca-faca. E aí eu comecei a fazer segurança, que era o dinheiro que eu tinha para comer na semana. Uma vez eu estava... Mas nessa época você já tinha largado os testemunha? Já tinha largado. O que fez, assim, de fato, você sair? O que fez foi o conhecimento, cara. Foi quando eu comecei a ler o Nietzsche, quando eu comecei a ler Marx, quando eu comecei a ler Feuerbach, que eram filósofos... Marx nunca foi cristão, mas Nietzsche, por exemplo, que foi cristão, Feuerbach... Feuerbach chegou a ser professor de teologia, cara. Entendeu? E aí o cara escreve uma obra chamada A Essência do Cristianismo, onde ele fala que nós criamos Deus na nossa imagem e semelhança. E aí eu comecei a estudar e pesquisar, e eu sempre tive algumas dúvidas, que nem eu falo, por exemplo, por que duvidar é pecado? Né? Porque para mim, quem tem medo da dúvida é o errado, concorda? Uhum. Eu dou sempre esse exemplo. Vamos supor que nesse exato momento invada a polícia aqui e fala, há meia hora atrás foi assaltada uma loja aqui, Antônio, você é suspeito. Você tem medo de ir para a delegacia? Não. Por quê? Eu sou inocente. Só que na live faz 53 minutos que a gente está. Entende? A gente tem como provar, você é inocente. Agora, quem que tem medo de ir para a delegacia? Quem realmente fez a merda. Quem fez a merda, quem está devendo, né? Então eu falo assim, por que Deus tem medo da dúvida? E aí uma vez eu vi uma brincadeira, e aí na faculdade de teologia eu repeti, o povo queria me matar. Que eu falava assim, vocês só não gostam do diabo porque vocês só ouviram a versão de Deus da história. Entendeu? Só por causa disso. E quem escreve a história são os vencedores. E como Deus é o vencedor... Né? Você não sabe o outro lado da versão, você sabe só a versão que Deus contou, né? Nossa, o povo queria me matar na faculdade de teologia. O que eu ria, velho. O que eu ria. E aí, no final das contas, cara, quando matou de vez, quer saber quando matou de vez? Isso. Eu tinha aquele pensamento ainda, tipo, nossa, eu sei o que é certo, estou em pecado. Você tinha essa coisa também? Eu preciso voltar, né? Tem as fases de transição, sim. Mas o que matou de vez, cara, foi minha mãe, que era tão religiosa, minha mãe e meu pai, e uma vez eu liguei e falei assim, mãe, que dizia tanto que a família é o princípio, né, da sociedade, que Deus manda cuidar da família, que ele é um pai amoroso e tal, né? E aí eu liguei minha mãe e falei assim, mãe, eu e o Edu é meu irmão, né? Faz 3 dias que a gente está sem comer. A gente tinha um saco de farinha lá que a gente misturava com água para encher o bucho à noite, para fingir que tinha alguma coisa no estômago, né? Mas nem farinha mais a gente não tem R$1. Você não tem como emprestar algum dinheiro só para comprar comida, semana que vem eu recebendo, eu te devolvo?
Sabe, minha mãe falou para mim, ué, vocês não saíram para se virar sem Deus? Vocês não quiseram sair? Então, se vira. E desligou o telefone na minha cara. Aí eu falei, essa é uma mãe de um Deus amoroso? Esse é um Deus amoroso que vê o filho passando fome? Porque olha só, o Evangelho Jesus não diz assim, qual de vós que um filho te pedir um peixe lhe dará uma serpente, ou que lhe pedir um pão lhe dará um escorpião? Mesmo vós que sois iníquos, saber dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu. Eu falei, esse é o Deus que você adora, esse é o Deus de amor. Eu falei, quer saber, ó? Foda-se. E aí, quer saber quem me ajudou? Minha sogra. Minha sogra, ela percebeu que eu estava emagrecendo, ela não falou nada. Ela chegou, porque de final de semana eu ia para casa da minha namorada, e ela falou assim, olha, eu fiz compra, e eu comprei demais. E sobrou aqui uns miojos, umas frutas, você não quer levar para você e para o seu irmão comer, não, essa semana? Caralho. E na hora eu falei, nossa, que sorte que ela comprou demais, né? Pensei comigo, né? E aí começou a se repetir toda semana, até eu perceber que ela estava fazendo de propósito, né? Pô, foda, então, cara. assim, cara, eu até me emociono falar da minha sogra e do meu sogro. Meu sogro é mais bruncão, mas, por exemplo, uma época eu estava sem grana e meu sogro falou assim, ó, eu tenho um salão de festa aqui em cima da garagem, se você quiser eu reformo aqui, transformo num quarto, você pode vir morar aqui, você não precisa nem entrar em casa. Eu faço um quarto para você aqui e tal. Então, assim, cara, eu tenho um amor pelo meu sogro, pela minha sogra, e um carinho que eu não tenho pelos meus pais. Porque no final das contas, quem fez questão de cuidar de mim quando eu precisei, quem faz questão até hoje de ver meus filhos, toda hora que eles podem, é meu sogro e minha sogra, sabe? De chamar a gente para viajar junto. Meu sogro me liga e fala assim, sua sogra foi viajar com as irmãs, eu tô querendo ir pescar sábado, os meninos podem dormir aqui na minha casa sexta para a gente ir pescar sábado de manhã? Eu falo, pô, lógico, aí os moleques vão com a vara, já vão todo preparado. Cara, como que eu não vou amar alguém que ama meus filhos, cara, que trata bem meus filhos? Entende? Enquanto eu via meu pai e minha mãe esnobar meus filhos. Caralho, mano. Qual é o nome dos dois? Gabriel e Gustavo. Não, do sogro e da sogra. Edson e Ana. Edson e Ana, parabéns pelos seres humanos que vocês são. São incríveis. Vocês deram um exemplo de humanismo. Não sei se estão assistindo, mas se tiverem, parabéns a vocês. Eu vou mandar para eles. Porque esse gesto de amor, de carinho, isso daí vale mais do que qualquer tipo de oração, qualquer tipo de palavra que se joga ao vento, porque é atitude prática, né? Muita gente que fala que bate no peito para falar, eu sou cristão, eu sou de Jesus, não sei o quê, na hora de ajudar não ajuda. E ela percebendo, te estendeu a mão, te ajudou os dois. Então fica aqui o nosso carinho, né? Pô, que atitude linda, né? O meu sogro é aquele católico não praticante, que nunca foi na igreja, nunca leu a Bíblia. Então, de vez em quando, eu tiro uns sarros dele. A gente tem uns pau assim de política, né? Porque ele é direita extrema. Então, eu nem sou de esquerda, mas eu gosto de provocar ele, né? Mas assim, ele tem um coração. E sabe o que é engraçado? Meu pai e minha mãe tinham muito mais dinheiro que eles nessa época. Depois, inclusive. Né? Minha mãe era oficial de Justiça Federal, cara. Né? Meu sogro sempre foi um cara muito controlado com o dinheiro. Só que sabe uma coisa que eu via no meu sogro? Que meu sogro era aquele cara assim, ele chamava você de canto, quem fosse, para ajudar. Ele fazia o que ele tinha que fazer e ele não deixava ninguém ficar sabendo. Sabe? Aí eu falava assim, ele vive o evangelho muito mais do que o pastor que fica lá batendo no peito. Que Jesus fala, se tua mão direita dá, não deixe que a esquerda saiba, né? Não deixe. Então, aí você vê, por isso que eu falo, eu vou te mandar de presente meu livro, Antônio. Você é de São Paulo? Sou do Rio. Você é do Rio? Depois você me manda seu endereço, eu vou te mandar de presente meu livro, com o prefácio do professor Cláudio Barros Filho. No último capítulo eu falo Deus, professor Marcos. Sou eu, né? E eu falo assim, eu acredito no amor. E eu acho que muita coisa hoje que é amor
as pessoas se acostumaram a chamar de Deus, né? Eu acredito na corrente do amor. Então, você faz o bem para uma pessoa, a pessoa retribui esse bem para outra pessoa. Se todo mundo fizesse isso, e as pessoas ficam esperando bênçãos de Deus e não vêm, e também não se preocupam em ajudar os outros. Porra, top. Ó, quem já assistiu a live até aqui já ganhou uma lição para a vida, né? Com esse ensinamento aí do chileno, dos sogros dele, né? Só quem já assistiu até aqui já ganhou uma bela de uma lição, né? E a gente se incentiva muito aqui, né, cara, no canal, ajuda, não sei se você já viu, e isso é extremamente importante, né? Deixa eu só ler os superchats aqui agora, que talvez tenha aqui algum recado para você. O Cláudio, ele, por exemplo, tá convidando você aqui, ó. Fala aí, mano, Cláudio! Um beijo, boa noite, amigos. Antônio, convide o chileno para nosso encontro dia 23/11 de 2025. Aguardamos vocês. Aí, chileno. Mano, Cláudio aí convidando para o encontro lá. Vai estar o biólogo Henrique, o Richter, vai estar eu lá, galera, né? Aí, se você puder aparecer, tá aí o convite do Cláudio. É no Rio? Em São Gonçalo. Quem sabe? Eu posso ver se eu agito algum podcast, alguma palestra, de repente. Quem Show sabe? De bola. Pode ser. Eliana falou assim, ó, na verdade as pessoas que atendem o telefone são os funcionários da empresa, são pagos para falar o que os donos querem. Pois é, né, cara, e lá quem viu aí o vídeo de hoje viu que os caras não estavam afim de ajudar, né. Ponto de Fuga falou assim, ó, vocês são gigantes, como não conheci vocês antes? Pois é. Maurílio falou assim, ó, Antônio, depois faz um vídeo ou uma live sobre o Tasso falando da questão do mal. Acho que daria um bom vídeo. Obrigado pelo ótimo trabalho que você faz. Tamo junto, ô Maurílio. Questão do mal. O Tasso de Culo. Eu acho que tá falando dele. Essa questão do mal, esses caras aí que nem o Tasso, essa galera aí vai ficar fugindo, sambando, né, cara? Então, eu fiz um debate com ele lá e ele ficava repetindo a mesma coisa. Eu falei para ele uma hora, que começa a me encher o saco. Eu falei assim, ô pastor, você ficar repetindo a mesma coisa não vai transformar isso numa verdade. Exato. Né? Por exemplo, Isaías 45 diz, Deus falando, eu fiz o bem e o mal. Então, pela Bíblia, quem criou o mal... Já está encerrada a questão, né? Acabou. Então, a culpa do mal é de Deus, tá? Mas outros filósofos, na verdade, São Tomás de Aquino vai ser o primeiro cristão a falar isso, mas essa fala não é São Tomás de Aquino, é de um filósofo persa do ano 900 chamado Avicena. Ele diz que o mal é a ausência de Deus, né? Como a escuridão é a ausência da luz, como o frio é a ausência do calor, né? Então, quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais o mal. Sou doido para o cristão falar isso comigo. Sou doido para o cristão falar isso comigo. Só que o que acontece? Essa preposição, agora falando como professor de filosofia, né? Porque a lógica é uma das coisas que a gente estuda em filosofia. Existem uns conceitos na filosofia que a gente chama de falácias. O que é falácia? Sim. É um argumento que parece lógico, parece real, mas na verdade ele é mentiroso. Então, esse argumento é uma falácia. Por que é uma falácia? Principalmente do Deus cristão, tá? E a gente está falando do Deus cristão? Vocês só falam do cristianismo. Claro, porque você está falando de pastor de igreja cristã, está falando de padre, tá? Então a gente fala do Deus cristão. Se vier um muçulmano falar, a gente fala. Se vier um judeu falar, a gente fala. Se vier um hinduísta, a gente fala do mesmo jeito, tá? O que diz a doutrina cristã, né? Que Deus é onisciente e onipresente. Ou seja, ele está em todo lugar e sabe tudo o que acontece a todo tempo. Se ele está em todo lugar, não existe a possibilidade da ausência de Deus. Exatamente. Entende? Porque se ele está aqui do meu lado e ele é esse ser tão bondade, que irradia bondade, que ele não só pelo poder da bondade dele, me impediria de fazer do mal, entende? E aí a pessoa fala, livre-arbítrio. Livre-arbítrio é outro conceito que não existe na Bíblia, tá? Se você pode procurar a Bíblia de cabo a rabo, não existe. E depois, a própria Bíblia diz, ponho diante de vós a vida e a morte. E tem que escolher a vida para ficar vivo e a morte para morrer. Ou seja, a Bíblia deixa claro que não existe livre-arbítrio. E o próprio Jesus diz, tem o caminho largo
leva à destruição e o caminho apertado leva à salvação. Ou seja, isso não é livre-arbítrio. Porque o que é livre-arbítrio? E o pessoal esquece, é consequência. Não. Livre-arbítrio é exatamente arbitrar livremente sem consequência. Isso é português básico. É a etimologia da palavra. Pode buscar etimologia do latim, do grego, do hebraico. O que quer dizer livre-arbítrio? Escolher sem consequência. Eu dou sempre o exemplo assim. Eu falo pro meu filho assim, filho, vai tomar banho pra gente numa festa. Quantos anos tem seu filho, Antônio? 11, você falou? 7. 7. Como chama? Arthur. Arthur. Você fala assim, Arthur, vai tomar banho que a gente vai pra uma festa. Aí ele fala, tá bom. Aí você fala, Arthur, eu coloquei 2 camisetas em cima da sua cama. Uma vermelha e uma amarela. Qual que eu ponho, papai? Qual você quiser. Mas se você escolher a amarela, eu vou te dar uma surra de cinto. Ele tem escolha? Não. Não tem. Esse é o livre-arbítrio que a Bíblia dá. É o livre-arbítrio do traficante, da favela. O cara chega assim e fala assim, meu irmão, você que é vendedor aí de espetinho, eu tô te dando a oportunidade aqui, ó. Você pode me dar R$1.000 todo mês pela proteção que eu vou te oferecer. Proteção de quê? Ué, a gente vai salvar você. Salvar de quê? Do que eu vou fazer com você, caso você não pague os R$1.000 para eu te proteger de mim. Porque o Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia, se você reparar, Jesus está salvando você do que ele vai fazer com você, caso você não acredite nele. É isso. É loucura, mano. É loucura. Não, eu falei há um tempo atrás uma amiga minha católica fervorosa, ela e o marido, e eu falei assim, escuta, mas o diabo é bom. Como o diabo é bom? Eu falei, olha só. Ele faz a vontade de quem? De Deus ou dele? Dele. Eu falo, não. Porque se ele pune quem Deus escolhe, ele está seguindo as ordens de Deus. Porque senão ele puniria quem ele quisesse. Concorda comigo? Se ele pune quem Deus quem que escolhe quem vai para o inferno? Deus. Então ele cumpre as ordens. Então ele é o carcereiro de Deus. Vaso de honra, vaso de desonra. Deus fez o ímpio para o dia do castigo. Deuteronômio 32, 39, ele quem mata, ele quem fere. Então, por isso que eu falo que o meu ateísmo se deve ao conhecimento. Né? Tem uma frase, eu tenho um quadro aqui no meu consultório de uma psicanalista chamada Melanie Klein. E Melanie Klein diz assim, todos que comem do fruto do conhecimento são expulsos de algum paraíso. Caralho, brabo. Brabo. Vou até pegar o quadro para você ver, que está em espanhol, mas quer ver? Bravo, gostei. Todo mundo come um fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Gostei. Ó, quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso do paraíso. Isso aqui, ó. Caraca. Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulsado de algum paraíso. Melanie Klein. Respeita. Gostei. Cara, essa mulher é maravilhosa. E aí, vamos lá, vamos voltar para o conceito bíblico, que foi das coisas que começou a me gerar dúvida desde cedo, né? Deus põe Adão e Eva no Éden. Beleza. Até aí, tá ok. Aí ele fala assim, vocês podem comer de qualquer fruto, menos do fruto do conhecimento, do que é bom e do que é mal. Aí você fala, peraí, mas aí já tem uma contradição. Ou é qualquer fruto, ou não é. Já começa por aí. Porque quando a gente estuda filosofia, você tem que usar a lógica das palavras. Isso fere uma lei lógica, né? Ou você pode comer de qualquer fruto, ou não pode. Então, então eu tinha que falar, olha, vocês podem comer das árvores, mas daquela ali não. Agora, de qualquer árvore, menos daquela ali, já é uma contradição. E depois, justo a do conhecimento, por que o conhecimento é ruim? Que é o que Melanie Klein fala. Quem come do fruto do conhecimento sempre é expulso de algum paraíso. Por que conhecimento é ruim? Por que Deus não quer? Porque se ele é amor, se ele criou a gente para dominar a terra, quanto mais conhecimento a gente tivesse, melhor seria. E dá para piorar mais ainda isso aí, tá?
Porque o que acontece? Qual é a proposição do crente? Que o pecado só entrou no mundo, o mal só entrou no mundo porque Adão e Eva pecaram, não é isso? Isso. Só que, como que vai ter árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, Tove e Ra, se já tinha o Ra? Então, existia o mal antes de Adão e Eva pecar. Antes de pecar. Tem outro detalhe também. Vamos pegar esse mesmo conceito de Jardim do Éden. Você deixaria os seus 2 filhos pequenos, crianças de 3, 4 anos, aí você coloca um bombom bem suculento assim na mesa e fala assim, ó, vocês não podem comer esse bombom aqui, tá? Aí você sai, só que você tá vigiando pelo celular as câmeras, né? Pela câmera. Aí chega alguém e fala assim, ó, teu pai tava mentindo pra vocês. Vocês podem comer esse bombom sim, só que ele tava querendo guardar pra ele depois. Aí as 2 crianças vão lá e comem. A culpa é sua ou a culpa é das crianças? Ou a culpa é de quem foi e falou? A culpa não é. Mas o bombom tá envenenado. Não, mas você aí deixa assim, o bombom envenenado ali no alcance de 2 crianças. Mas olha só, Eva foi enganada. Eva foi enganada. A Bíblia diz isso, não diz? Que Eva foi enganada. Cara, um dos princípios básicos do direito é você saber o que você está fazendo. Se você foi induzido ao erro ou ao dolo, existe um princípio do direito que chama excludente de ilicitude. Você não pode ser punido se você não sabia que aquilo era errado. Exato. Aí isso vai contra a ideia de suprassumo de Deus do amor. Por que Deus do amor que é esse que pune alguém que não sabia, que foi enganado? Entende? Então tem só nos primeiros 2, 3 capítulos de Gênesis já tem tanta contradição que só aí a gente já para já. Eu virei ateu, cara, sabe quando? Quando eu li aquela passagem assim, no 4º dia criou Deus o sol e as estrelas. Eu falei, que porra é essa que passou 4 dias? Como tinha dia antes. Tava passando tarde e noite, sem sol e sem estrela. Aí eu falei assim, como é que formou elemento químico para fazer água, para fazer a terra, se tudo isso vem de estrela que explodiu? Quer saber uma outra coisa que me pegou muito forte? Porque assim, eu tenho um negócio muito forte com proteger criança, cara. Eu sempre fui muito protetor. Então aí não dá para ser cristão, aí não dá para acreditar na Bíblia. E aí, quando diz assim, Deus endureceu o coração do faraó para que ele não libertasse o seu povo. 5 vezes isso aí. E aí ele manda matar os primogênitos dos... Caraca, por que não mandou matar o faraó, então? Logo de uma vez resolvia. Ele próprio mata. Ele manda... Ele não sabe. O onisciente não sabe quem que ele tem que matar ou não. Manda você botar o sangue para ele saber, para ele ver. Asperge o sangue nas ombreiras para que os anjos saibam, né, que aonde matar ou não. E aí, assim, cara, que Deus... sabe o que parece? Tem uma analogia que falam que Deus é uma criança com uma lupa de aumento queimando as formigas. É isso que parece, cara. É um Deus sádico. É um Deus inseguro que quer adoração o tempo inteiro. Né? Eu sou Jeová, seu Deus, e exijo adoração. Não farás para vós ídolos, nem imagens, nem não sei o quê. Que Deus inseguro é esse, cara? Entende? Então, tudo isso... me levou a descrer, por isso que eu falo, o pessoal fala assim, quando você precisar, eu falo, cara, eu fiquei com minha mãe, até minha mãe morrer no hospital, e hora nenhuma senti vontade de fazer oração, porque eu realmente não acredito. E eu pergunto assim, ô Antônio, se você sair na rua ali agora, é à noite, você está no Rio de Janeiro, cola 2 caras de moto vindo na sua direção, você grita pelo Batman? Não, tô falando sério. Você grita pelo Batman? Pelo Super-Homem? Essa é boa. Você grita? Você grita? Por que não? Porque não existe. Não existe, porra. Então, eu falo, é a mesma coisa. Da mesma coisa que você não acredita que o Batman existe e não grita por ele, quando alguém na minha família fica doente, eu não faço oração para Deus porque eu não acredito que ele exista. Igual o Batman, igual o Homem-Aranha, igual o Super-Homem. É a mesma coisa, cara.
E não estou faltando com respeito, só estou tentando mostrar para você que não tem lógica esse negócio. Ninguém é ateu quando o avião cai. Mas se o avião tá caindo só porque tem um ateu lá dentro, quando o ateu ele deixa de ser ateu e todo mundo vira crente, por que o avião sem motor não começa a flutuar e anular a gravidade? Né? Não, cara, você quer ver eu morrer? Outro dia eu vi um vídeo, incêndio num prédio. E aí tinha um casal no apartamento. E um negão, mas pensa num negão grande, meio gordão, mas grande. E ele agarrou a mulher para fora do parapeito para proteger a mulher do incêndio. Ele teve 80% do corpo queimado e ele acabou morrendo depois no hospital. E eu falei, pô, que cara foda, né, meu? O cara salvou a mulher, se sacrificou para salvar, né? Eu tenho muito forte essa questão. Meu pai ensinava muita gente que o homem tem que proteger a família e tal, então eu tenho muito isso com os meus filhos. E aí eu queria morrer, que estava escrito assim. Aí o pessoal começou a escrever assim: Deus é maravilhoso. Aí eu falei, mas o cara morreu! Porra! Ah, mas a mulher sobreviveu. Mas o cara que fez o bem, o cara que se sacrificou, o cara morreu. Se ele se salvasse, pô, eu até ficava quieto. Você sabe, pô, Deus é maravilhoso. O cara queimou 80% do corpo, salvou a mulher, Deus recompensou ele. Caraca, meu irmão, o cara morreu. Como Deus é maravilhoso. Pô, caiu o avião, morreu 200 pessoas, mas a imagem de Virgem Maria que estava lá de baixo... É isso que eu ia falar agora. Ficou intacta. Chega dentro do apartamento em chama, né? Aí tá lá a Bíblia, chamuscada. Caraca, olha aqui, protegeu a Bíblia. É que nem teve isso agora no tornado, né? O tornado foi, sei lá, matou 5, 6 pessoas, feriu quase 400, 700. Aí tá lá, caraca, uma santa toda rígida, caiu uma lona em cima da santa. Caraca, a santa tá intacta. Então, olha a cabeça dos caras. Deus, ele para o universo para proteger um boneco de gesso, para proteger um papel, e não protege um ser humano. A menina de 14 anos que foi arrastada não sei quantos quilômetros. Agora tá rodando aí no Instagram, o cara caiu numa boca de vala e o cara tentando sair do carro assim, ele não conseguia, mano. Do nada o cara entra na boca de vala assim, mostra no vídeo. Fortíssima a imagem. Às vezes a gente bota bobeira aqui no YouTube e o YouTube censura. Aí essa imagem fortíssima, o cara desaparecendo ali. Cadê Deus? Cadê? Agora, se a boca de vala abrisse, a água saísse flutuando assim, abrisse, o cara chegava lá intacto, aí tu fala, porra! Uma corda do nada, do céu. Tu fala assim, tu fala, exibida, hein? Porra, tá exibida, hein? Aí tu acredita. Agora, porra, nas paradas mais bobas, criança morre engasgada, criança morre presa na grade do berço, bota a cabeça assim na grade do berço, o pai e a mãe não vê, a criança morre das coisas mais absurdas. Aí, às vezes o próprio sistema imunológico da mãe mata o bebezinho, e aí tu vai falar que existe um Deus? Aí complica. Deixa eu só ler os outros aqui, que a gente parou nesse do mal e a gente não finalizou. O BR7 falou assim, ó: parabéns pelo trabalho de vocês, Antônio, Chilene, Elaine, Aline, Toshio, sapecou o Eberlin. Caraca! Vocês viram o debate Toshio? Sapecou o Eberlin. O Eberlin não aceitou debater comigo. Sabino, entre outros, estão ganhando cada vez mais notoriedade e ajudando a galera a abrir os olhos. Vocês são muito necessários. Cara, quando que você ia imaginar, alguns anos atrás, essa quantidade de canais ateus, de pensadores ateus ou agnósticos que estão debatendo e mostrando que isso tudo é caô, que isso tudo é lorota, é para pastor ficar rico. Né? Mas você sabe que se você parar para pensar... de 30 anos para cá, 20, vamos botar um pouco, 20, 30 anos para cá, os valores cristãos têm diminuído muito, as famílias pararam de frequentar as igrejas e tal. Então, hoje, os jovens, eles têm um pensamento muito mais aberto. Eu vou te dar um exemplo, eu dei aula em escola do Estado, inclusive sexual, tá? Eu dei aula na aula do Estado, eu tinha aluno meu que era da FEBEM, o cara saía da FEBEM, para ir para a escola, o diretor tinha que assinar um papel e ele voltava para lá, né? O regime semiaberto, ele saía só para estudar. E eu tinha aluno que era declaradamente gay, que ia vestido de menina, e eu nunca vi ele sofrer bullying.
Outros sofriam bullying por outras coisas, mas a sexualidade não é uma coisa que... Então, esses valores judaico-cristãos, eles estão se enfraquecendo na nossa sociedade, né? E Nietzsche, esse cara